mora no apartamento, numa casa, mora de aluguel. Você tem interesse em ser dono desse apartamento que você está ocupando? Você tem interesse em juntar uma grana e comprar esse apartamento? Ou o teu objetivo de vida é juntar uma grana e comprar um outro apartamento? Não, se eu estou juntando tal, vamos mudar, eu quero comprar um outro, um apartamento diferente, uma casa, sei lá o quê. Pode observar, muitos senhores que eu fiz essa pergunta que estão alugando apartamento, com certeza, a imensa maioria falou, não, eu estou juntando uma grana e vou comprar um outro bem. Você tem intenção de ser dono, então, desse apartamento que você mora? Resposta não. Se nós seguíssemos a teoria subjetiva como regra em nosso sistema, pela teoria subjetiva, você, que como eu, mora de aluguel e que não tem intenção de ser dono do bem que está alugando, tem apenas a intenção de utilizá-lo, nós, pela teoria subjetiva, não teríamos posse. Isso significa o quê? Que se no meio da madrugada, um grupo, um movimento, ou uma pessoa sozinho, resolvesse invadir a nossa casa, nós não poderíamos exercer o quê? A proteção possessória, não poderíamos exercer a legítima defesa, o esforço imediato para retirar aquela pessoa e sequer ingressar com a ação judicial. Por quê? Porque somente para proteger a posse, quem tem posse. Pela teoria subjetiva, nós não teríamos posse. Essa é a razão da teoria subjetiva ter sido deixada num segundo plano no direito civil brasileiro, praticamente no direito civil do mundo inteiro. Ok? Professor, então foi a teoria objetiva que prevaleceu e foi adotada como regra geral em nosso ordenamento? Sim. Teoria objetiva, que todo mundo se lembra, foi desenvolvida por quem? Por Ehring, ok? Professor, e a teoria subjetiva? Teoria subjetiva foi desenvolvida por Savigny. Só tome cuidado com o seguinte, a que prevaleceu em nosso ordenamento foi a teoria objetiva. Isso não significa que nós não tenhamos em alguns institutos, em algumas situações peculiares, a aplicação da teoria subjetiva. E temos um caso bem famoso a respeito disso. E é qual? O Instituto da Usucapião. Na Usucapião, o que nós temos que ter? Não é uma posse qualquer, é uma posse qualificada. Não basta a posse ad interdicta, nós temos que ter aquela posse que nós chamamos de posse ad usucapionem, a posse com olhos a usucapião. Não basta a pessoa estar exercendo a posse do bem, utilizando o fluido do bem. É necessário que a pessoa esteja exercendo uma posse com a intenção de ser dona daquele bem. Quando nós estudamos usucapião, na usucapião, nós trabalhamos com a teoria subjetiva da posse. Então ficou bem claro? Prevaleceu e a regra é teoria objetiva. Teoria subjetiva tem aplicação subsidiária em nosso ordenamento jurídico. Com relação à posse, também é importantíssimo que você saiba a respeito dos fundamentos da posse. De acordo com os autores clássicos, aqui remonta, ao direito romano, a posse ela pode ter dois fundamentos. Eu tenho a posse com fundamento no ius possessionis e a posse com fundamento no ius possidendi. Já escutou essas expressões? Cuidado, isso aqui já caiu, por exemplo, na prova do OAB realizada aqui em São Paulo há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Cuidado, pode ser repetido porque essa questão derrubou todo mundo, pegou muita gente de surpresa. Qual é a diferença? Os romanos colocavam a seguinte distinção. Posse com fundamento no ius possessionis era a posse com fundamento no simples fato da posse. Então veja, posse ius possessionis é a posse com fundamento no simples fato da posse. Daí porque os autores se referem ao ius possessionis como o direito de posse. Grife esse D aí no seu caderno, ok? E a posse ius possidendi? Posse ius possidendi é a posse com fundamento não apenas no fato da posse, mas com fundamento no fato da posse e na propriedade. Daí porque os autores se referem à posse ius possidendi como direito à posse. Olha a diferença. No ius possessionis era direito de posse, você grifou. No ius possidendi é direito à posse. Por quê? A ideia é como se a pessoa alegasse em juízo. Excelência, eu tenho o direito de propriedade. Então eu quero sair do direito de propriedade e quero ir para o quê? Para a posse. Então olha só que interessante. Quem pode alegar ius possidendi? Posse ius possidendi. Somente quem, além de possuidor, também for proprietário do bem. Quem alega posse ius possessionis? Qualquer pessoa que tiver apenas a posse, mas não a propriedade do bem. Ficou bem fácil isso daqui? Professor, mas qual a importância disso daqui? Alguns autores tentam atribuir alguma importância a essa distinção. Eu vou ser bem sincero. Isso aqui é só uma distinção hoje em dia mais para prejudicar o aluno, atrapalhar o aluno numa prova, do que em si uma utilidade prática. No passado existia. Por que no passado existia?
Porque quando numa ação possessória entrasse em conflito uma pessoa que tivesse a posse ius possessionis e outra que do outro lado alegasse a posse ius possidendi, a discussão era mais ou menos o seguinte: Excelência, dizia a pessoa com posse ius possessionis, eu tenho direito de posse, eu tenho posse. Do outro lado, o possuidor da posse ius possidendi alegava: Excelência, eu tenho direito de posse também, mas olha, além da posse, eu tenho a propriedade. Meus amigos, é aquele negócio, eu tenho mais. Entendia-se que o fato da pessoa ter a propriedade passava por cima da posse do outra pessoa. Então, numa ação judicial, quem tivesse posse ius possidendi, vencia quem tivesse posse ius possessionis. Por quê? Porque no passado acreditava-se que a propriedade era mais forte do que a posse. A posse derivaria do direito de propriedade, portanto, o direito de propriedade seria mais forte. Nós vimos que essa é uma ideia, de certa forma, superada no ordenamento jurídico brasileiro atual. Então, olha só que interessante. E hoje em dia, nós acabamos de falar que está superada? Se está superada essa extinção, o que adianta falar em posse ius possessione ou ius possidendi no processo? Resposta: em nada. Ok? Então, cuidado. A importância é de classificação, é de doutrina, porque de aplicação prática, isso perdeu a importância com o tempo. Aliás, atualmente, muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. O ordenamento jurídico brasileiro veda a exceptio proprietatis. Ok? O que é isso, professor? Exceptio proprietatis. Poxa, vamos lá. Exceptio, lembra o quê? Exceção. Proprietatis, propriedade. O que é exceção da propriedade? Exceção no meio de defesa? Então, o que é exceção da propriedade? Era a possibilidade que existia de, em uma ação possessória, uma das partes alegar, sobretudo normalmente o réu que levantava essa defesa, o fato de ser proprietário. Então, eu entrava com uma ação de reintegração de posse, uma ação de manutenção de posse, uma posse de interdito proibitório, e a outra parte alegava que na defesa: ó, excelência, ó, desculpa, eu também tenho posse, mas ó, na verdade sou proprietário. Hoje em dia, em juízo possessório, está absolutamente proibida a discussão quanto à propriedade da coisa. Anote no seu caderno: em ação possessória, somente se discute posse, não se discute propriedade. Ok? Vamos lá? Num contrato de locação, então, quem teria posse ius possessionis, quem teria posse ius possidendi? Num contrato de locação, o locatário, a pessoa que está utilizando o bem, teria apenas uma posse ius possessionis. O locador, uma posse ius possidendi. Se fosse um contrato de empréstimo, um comodato, o comodatário tem a posse ius possessionis, ele tem apenas a posse do bem. O comodante, se ele for também o proprietário do bem, assim como o locador for o proprietário do bem, eles terão posse ius possidendi. Ok? Mais um ponto sobre posse. A distinção entre posse direta e posse indireta. O que é posse direta? Posse direta é aquela exercida por quem está utilizando o bem. Então, posse direta, também conhecida como posse imediata, é aquela exercida por quem está utilizando o bem. Então, quem utiliza o bem tem posse direta, tem posse imediata. Cuidado. No contrato de locação, quem seria? O locatário. Num contrato de comodato, o comodatário, e assim por diante. Professor, e a posse indireta? Posse indireta ou mediata é aquela exercida à distância. Como assim aquela exercida à distância? É aquela exercida por quem cedeu o uso do bem a quem? Por quem cedeu o uso do bem a outrem. Então, por exemplo, no contrato de locação, o que o locador fez? Ele cedeu o uso do bem ao locatário. O locador tem a posse indireta, também conhecida como mediata. No contrato de comodato, a mesma coisa. O comodante tem a posse indireta, a posse mediata. Ele cedeu o uso do bem a outrem. Poxa, professor, só me desculpar, mas parece-me, né, que a ideia de posse, aquela ideia de posse natural, ela coincide mais com a posse direta do que com a posse indireta. Essa é uma observação bem interessante que vários autores colocam, e é verdade mesmo. Aquela ideia nossa de posse fática, de posse natural, ela bate, claro, com a noção de posse direta. Se você vê o locador ou o locatário, é óbvio que se apontar um dos dois tem a posse, você falaria: não, a posse está com o locatário, ele que está dentro do bem, ele que está utilizando o bem. A ideia de posse indireta, muitos autores colocam, que teria sido uma ficção jurídica. Como assim uma ficção jurídica? Que a ideia de posse indireta não é uma ideia pacífica essa, fique bem claro, tá? Ela seria uma invenção. O que é um livro de ficção, um filme de ficção, não é algo inventado? A posse indireta teria sido inventada pelos operadores do direito. Com qual finalidade? A finalidade é bem clara. A finalidade de permitir ao locador, de permitir ao comodante, de permitir àquela pessoa que cedeu a posse do bem a outrem,
que em caso de invasão do bem, que destruição do bem, que essa pessoa também possa exercer